Irmãos, Mateus 6, a partir do versículo 19 até o final, foi foi o capítulo da Bíblia que basicamente desmontou, desfez todo o meu propósito de ir na congregação, toda a minha motivação. Ela realmente, essa parte da Bíblia, ela realmente escancarou a incongruência entre a congregação cristã no Brasil e a Bíblia Sagrada para mim, ok? E eu acredito que para vocês também, à medida que eu começar a mostrar para vocês e explicar, vocês vão entender o porquê. Porque essa parte, Mateus 6, ela não só desmonta a congregação cristã no Brasil, mas ela desmonta qualquer pessoa que seja vítima da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é a teologia de que Jesus morre para perdoar nossos pecados, e quando a gente aceita Jesus e a gente busca se comportar diante de Deus, se arrepender dos nossos pecados, não fazer coisas erradas perante Deus, isso significa que a consequência é prosperidade de vida, prosperidade material, prosperidade espiritual, melhores amizades, mais dinheiro, promoção no trabalho. Deus vai te abençoar nos seus negócios, Deus vai abençoar você nos seus projetos. Isso é teologia da prosperidade. O que não é verdade, levando em conta a realidade das Escrituras, porque a Bíblia fala que aquele que quer viver piedosamente como Jesus Cristo viveu, pode esperar perseguição. Jesus fala que nós podemos esperar tribulações, angústias, mas que nós devemos perseverar, porque da mesma forma que Jesus venceu, nós vamos vencer também. Cada um pega sua cruz e me segue. E outras passagens mais que você me vê à cabeça eu vou falar, mas Paulo falando, por exemplo, sofri perseguição, aflição, etc, etc, e vocês sigam o meu exemplo, se querem viver como bons servos de Cristo, ou algo nesse sentido. Eu vou trazer os textos, ok? Então, irmãos, você percebe que não existe uma realidade de prosperidade, pelo menos não no Novo Testamento, até porque a aliança é diferente, mas no Novo Testamento você não vê as pessoas se tornando mais ricas, mais prósperas porque aceitaram Cristo. Elas só são mais perseguidas, elas são presas, elas são mortas, elas são torturadas, elas sofrem tudo, irmãos, porque nós iremos padecer como Cristo sofreu. Irmãos, Jesus falou, nenhum discípulo é maior que seu mestre. Se chamaram ao chefe da casa de Beelzebul, o que dirão então dos seus discípulos? Não lembro agora a palavra certa, mas daqueles que seguem. Ou seja, se Jesus foi chamado de mestre dos demônios, e nós, irmãos, que somos seguidores de Jesus, percebe? Nós não somos maiores que ele. Então é muito estranho, irmãos, a teologia da prosperidade, ela assim, não é estranho ela crescer, porque de fato, irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, irmãos, assim, não é de se estranhar que o ser humano busque as riquezas e depois a Deus como assim, sabe? A pessoa, ela tá disposta a mudar tudo na vida. Agora fala para ela abdicar o dinheiro e as riquezas para servir a Deus em primeiro lugar e tomar decisões que vão contra as finanças da pessoa, contra os projetos financeiros da pessoa. E aí você vai ver que a grande maioria dos que são considerados cristãos hoje, ao meu ver, eles não conseguiram passar, vamos dizer, dessa parte das escrituras que mostra, sabe, que não dá pra você servir dois senhores. Mas eu vou ler essa parte pra gente poder falar mais sobre ela, ok? Servir dois senhores, que significa servir a Deus ou às riquezas. Ou você vai servir um e desagradar o outro. A maioria não passa dessa parte, pelo menos eu não tenho visto assim. É muito difícil ver alguém que depende do Senhor, do Evangelho, ok? Jesus ensina sobre a verdadeira riqueza. Não ajuntem riquezas para vocês mesmos neste mundo, onde a traça e a ferrugem as destruirão e onde os ladrões arrombam e as roubam. Ao invés disso, ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem as destruirão, e nem os ladrões arrombam e as roubam. Lembrem-se disso, onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, você olhar as outras pessoas com inveja, todo o seu corpo estará na escuridão. Portanto, se a luz que há em vocês não passa de escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. Tá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar o outro. Ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podem servir a Deus das riquezas. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, ou mesmo com as roupas que precisam para vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Reparem os pássaros do céu, eles não plantam, nem colhem, nem juntam em celeiros.
No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, lhes dá o que comer. Será que vocês não valem mais do que eles? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode adicionar 1 hora à sua vida? E por que se preocupam por causa de roupas? Reparem nas flores do campo como elas crescem, e no entanto elas não trabalham nem fazem roupa para si mesmas. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas. Se Deus veste dessa maneira as plantas do campo, que hoje estão aqui e amanhã são jogadas no fogo, quanto mais ele vestirá vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo, essa é a parte que mais me impactou, irmãos. O que vamos comer, o que vamos beber, ou ainda o que iremos nos vestir. Por que isso me impactou tanto, irmãos? Porque minha vida era preocupação com estabilidade financeira e independência financeira, irmãos. Quando eu li essa parte, eu falava assim, cara, eu vou na congregação para saber qual que vai ser a minha decisão, se eu vou conseguir um emprego, se eu vou melhorar, se Deus vai me dar uma condição de vida melhor financeira, para eu poder comer e beber melhor, poder pagar minhas contas, sabe? Aí eu falei assim, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, beber e vestir. Eu falei, cara, se eu for seguir o que está escrito aqui na Bíblia, por que eu vou na congregação então? De que importa se o cooperador que levanta lá, ele é um profeta verdadeiro ou ele é um profeta falso? Se o que ele fala cumpre ou não cumpre? Se o desejo do meu coração está corrompido e está contra a palavra de Deus, de que importa? Ainda que eu saísse da congregação e arranjasse uma outra igreja em que o profeta, tudo que ele fala, acontece. Se o meu desejo é buscar riqueza, se o meu desejo é buscar uma melhora de vida financeira aqui na Terra, meu coração é corrompido. Você entende, irmãos? Não tem como. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Eu vou terminar de ler, eu vou concluir aqui. As pessoas que não conhecem a Deus é que estão sempre procurando todas essas coisas, mas o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam delas. Portanto, se vocês colocam em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará das suas próprias preocupações. Mais uma questão de ansiedade, de preocupação, de buscar profecia para saber se vai dar tudo certo. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Então, irmãos, isso aqui foi aniquilou, irmãos. Aqui aniquilou meu propósito de ir na congregação. Isso deve ter acontecido por volta do... Eu saí em dezembro do ano passado, 2023. Isso deve ter sido por volta de agosto, irmãos, que eu acho que eu passei por essa parte da Bíblia. E eu falei tipo assim, cara, então pra que eu tô indo na congregação? Você entende? Me preocupo com o futuro, o que vai acontecer, sabe? Se eu vou ter pra comer, se eu vou ter pra pagar minhas contas, se eu vou melhorar de condição financeira, se Deus vai preparar uma esposa, se eu vou pagar, sabe, bancar e poder, sabe, irmãos? E eu ficava pensando, e tudo que eu fazia, irmãos, ainda que eu, quando parei de pecar em janeiro de 2023, parei de pecar, entenda, né? Pecar propositalmente, deliberadamente. Me arrependi dos meus pecados. Quando eu parei com o pecado, eu senti que houve a conversão, minha depressão foi curada, pensamento suicida foi embora, entrou uma paz em mim. Quando eu parei com o pecado, irmãos, deliberado, o que aconteceu? Tudo que eu fazia na congregação, irmãos, por mais que eu me apliquei de uma tal forma na congregação, irmãos, eu doei toda a minha herança, ou pelo menos 70%, 80% dela, o restante eu gastei, mas eu tinha contas para pagar, mas assim, 80% eu doei, porque eu sentia Deus me pedindo, então eu fiz isso. Mas tudo que eu fazia, irmãos, seja doar dinheiro, seja ir frequentar a congregação, seja profetizar e ser usado com os dons do Espírito Santo, não importava o que eu fizesse, irmãos, o objetivo final era que Deus me recompensasse com as coisas que Mateus 6, a partir do versículo aqui 31, diz para que Jesus disse para que eu não me preocupe. Então, o meu objetivo final, se você perceber, por mais que eu fosse, me considerava um profeta, uma pessoa espiritual, que fazia visita, orava pelas pessoas, Deus revelava, etc, etc. Tudo que eu fazia, irmãos, não tinha como foco servir ao Senhor Jesus e ser grato pela paz, pelo fruto do Espírito que Ele me concedeu. Paz, amor, alegria verdadeiros. Temperança, benignidade, longanimidade. Você entende? Não era por isso que eu era grato. Ou pelo fato de, realmente, da própria salvação, de saber que quando eu morrer eu vou pro céu e eu não vou pro inferno. Você entende, irmãos? Eu não fazia por essas coisas, por ser um servo de Deus, por servir a Deus, por viver em espírito e gozar do fruto do Espírito e não dos frutos da carne. Porque se eu fizesse essas profetizasse, orasse, frequentasse a congregação 6 vezes por semana, como eu fazia, ou às vezes até 7 vezes na semana, todos os santos, todo dia, e Deus me abençoasse com emprego, Deus me abençoasse com uma melhor condição financeira, Deus me abençoasse com a esposa, irmãos, eu teria
eu teria, o que eu consideraria com isso? Prazeres carnais, irmãos, prazeres da carne, e não as coisas do Espírito, você entende? Ainda que eu utilizasse coisas do Espírito Santo, como os dons do Espírito Santo. Então essa parte, irmãos, essa partezinha, então assim, um trecho tão pequeno, vamos dizer de 10 versos mais ou menos, esquadrinhou tudo, irmãos, pelo qual toda a minha motivação. Então às vezes existem assim discussões do tipo, mas eu vi obras na congregação, eu vi milagres, irmãos, eu também vi, outras pessoas também viram, você entende? Mas eu fui selado, tudo bem, irmãos, mas a questão é, qual é a sua motivação ao servir a Deus? Você está entendendo? E a motivação na congregação, por mais que eu me aplicasse, irmãos, a ser um servo de Deus, assim, zeloso, de boas obras, sem pecar, irmãos, não importava. Tudo que eu fazia tinha como foco carne, não tinha como foco espírito. Você entende? Tá fazendo um pouco de sentido? Porque eu sempre me preocupava com isso. E o bacana, irmãos, que esse mesmo versículo que me converteu, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque o Senhor me tocou essa madrugada. Porque esse mês específico, irmãos, eu cheguei em situação de que iria faltar comida. Porque eu sinto que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sinto isso e eu tenho praticamente certeza, irmão. Praticamente certeza que eu estou fazendo. Por que eu tenho certeza? Porque eu me sinto em paz com Deus, como diz aquela parte de João que eu preciso trazer aqui, que fala, se você persevera em fazer boas obras, ou basicamente em fazer a vontade de Deus, e você se afasta do pecado, sabemos que temos confiança diante de Deus. E eu me sinto assim, irmãos, eu persevero em fazer a vontade de Deus, e eu me aparto da iniquidade do pecado. Então eu de fato me sinto salvo e eu me sinto em paz com Deus, ok? E quando Deus quer que eu faça alguma coisa, Ele arranca essa paz para que eu me direcione a fazer ela. Então eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus por conta disso, por conta do que eu sinto, ok? Então por eu estar fazendo, irmãos, a vontade de Deus, por 10 vezes, 11 ou 12 vezes, irmãos, de 10 a 15 vezes, só esse mês, eu não tenho um trabalho fixo, tá, irmãos? Não tenho um trabalho fixo, assim, perante o mundo. Perante Deus eu tenho um trabalho fixo com Deus, eu sirvo a Deus 100% do meu tempo. Mas perante o mundo eu não tenho um trabalho fixo como eu tinha ao longo da minha vida. Então eu sempre tô com a conta, tipo, zerada, você entende? Então sempre tô em necessidade. E eu passei a situação de tipo assim, bom, não vai ter o que comer. Bom, não vai ter, sei lá, não vai ter doce para comer. Às vezes tô com vontade de comer doce. Não vai ter comida mesmo. Não vai ter... Irmãos, por 10 a 15 vezes só esse mês, toda vez que eu ia ficar sem nada, Deus preparou uma ajuda. Uma ajuda de alguém, ou alguma situação, ajudei uma pessoa, a pessoa me recompensa. Irmãos, por 10 a 15 vezes. Chegou uma hora que eu falei assim, irmãos, eu não me preocupo mais. Porque de fato, Mateus 6 está se cumprindo na minha vida. Eu tô vivendo de fazer a vontade de Deus e Deus não deixa faltar. Sabe, irmãos? Eu falava assim, cara, não vai faltar, porque agora não tenho mais. Bum, imediatamente passava, dava 20 minutos, 15 minutos, bum, Deus aparecia com a providência e não faltava, irmãos. Então, isso me tirou uma paz, irmãos, porque vou ser sincero pra vocês, irmãos, eu sem emprego hoje, eu tenho uma paz e uma tranquilidade por confiar em Deus e saber que Ele olha por mim, que Ele não vai deixar as coisas faltar, que nunca, irmãos, na minha fase talvez mais bem sucedida, com as contas pagas, sem dívidas, sem dever ninguém, eu nunca consegui alcançar essa paz que eu tenho hoje, irmãos. Parece até, eu vou ser bem sério pra vocês, que eu vivo de férias perante o mundo. Não perante Deus, porque eu tô sempre trabalhando pra Deus, mas assim, perante o mundo, as preocupações das coisas do mundo, irmãos, eu não me preocupo mais, sabe? Se eu vou comer, o que vai ter. É óbvio, irmãos, que assim, existe, não a teologia da prosperidade na Bíblia, mas a teologia do contentamento. A Bíblia fala, Paulo fala, né? É a Bíblia, né? Mas, sabe, sei passar necessidade, sei passar fome, sei ter em abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Ou então Paulo também fala em outra passagem, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contentes com isso, ok? Então, irmãos, eu tenho uma certeza que assim, se vai ter só a mesma coisa para comer, arroz com salsicha, só arroz, ou se não vai ter o que comer por um período de tempo, alguma coisa assim, eu sei, irmãos, que assim, se tiver que comer, tá tudo bem. Se tiver que passar um pouco de fome, tá tudo bem.
Se Deus preparar coisas boas, amém, glória a Deus. Você entende, irmãos? E isso dá muita tranquilidade, dá uma paz assim que eu gostaria que vocês alcançassem, porque eu me sinto muito bem, sabe? Me sinto muito sem ansiedade, com tranquilidade e contente com tudo, sabe, irmãos? Aproveitando e aprendendo a viver com a condição que Deus dá no momento que Ele dá, uma vez que você está fazendo a vontade de Deus na sua vida, ok? Isso. Então, irmãos, para resumir e concluir esse vídeo agora, o que eu entendi, irmãos, que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus, irmãos, é assim, você descobrir aquilo que Deus quer que você faça, eu sei. Mas, regra geral, o que vale para todos, irmãos? Evangelizar, orar pelas pessoas, orar pelos enfermos, expulsar demônio, profetizar, se esse for o seu dom, e pregar a palavra, orientar as pessoas, né? Pastorear, pregar a palavra para as pessoas, orientando para elas sobre informações que são necessárias para o conhecimento delas, sabe? Alguns podem abrir igrejas, outros podem se tornar pastores, outros podem abrir um canal como eu senti de abrir. E, regra geral, falar da palavra, né, irmãos? Falar da palavra porque sempre há oportunidade e necessidade, e é o Espírito Santo que guia, assim, essas oportunidades, as pessoas, as circunstâncias. Sempre que Deus prepara, é bom que nós obedeçamos, para que cada vez que a gente obedece mais e mais, não só temos paz com Deus, mas se tornamos mais assim capacitados para fazer a vontade de Deus e ficar em paz com Deus, percebe? Quando eu comecei a evangelizar na rua, por exemplo, eu me sentia extremamente desconfortável, não sabia o que falar, eu não sabia nenhum evangelho, eu só profetizava na rua. E aí, graças a Deus, Deus foi me trazendo a Bíblia para ler, para, sabe, entender do que eu estava falando, etc. De me tirar da congregação, irmãos, porque assim, Jesus falava dos fariseus, né? Vocês fazem longas viagens e vocês transformam as pessoas aderentes à religião de vocês 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos, quando ela aceita a religião farisaica. E a mesma coisa a congregação, irmãos, e até talvez outras, como católica, etc. Quando as doutrinas, a motivação de quem vai, de quem está lá, não condiz com a realidade das escrituras sagradas, irmãos, por mais aplicado que você seja, dependendo da heresia, dependendo da distorção da palavra que a igreja e os ensinamentos da igreja fazem, nem salvo você está. E eu de fato acredito que as pessoas da congregação não estão salvas. Elas verdadeiramente precisam, primeiro, e aí não é nem teologia da prosperidade, mas em primeiro lugar, abdicar da salvação por obras. Que a salvação por obras, irmãos, é o seguinte: eu não sou calvinista, então eu vou tentar fazer uma breve explicação da distinção entre salvação da Bíblia, o que diz o calvinismo e o que diz a congregação. A congregação cristã no Brasil, irmãos, acredita na salvação por obras, ou pratica pelo menos. Pode falar o que quiser, mas ela pratica a salvação por obras. O que é salvação por obras, irmãos? É assim: para um pecado ser perdoado, irmãos, ou muitos pecados serem perdoados, a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, ok? O que isso quer dizer? A Bíblia está falando que você tem que fazer boas ações para ser perdoado dos seus pecados? Não. É impossível boas ações perdoarem pecados. O que isso quer dizer? O sangue de um justo precisa ser derramado para que você possa ser perdoado dos seus pecados, certo? Isso não quer dizer que você tem que fazer boas ações, ok? Para ser perdoado. Então o que Deus faz por nós? Gratuitamente, irmãos, pela sua graça, Jesus morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O sangue dele, o sangue de um justo, alguém que nunca pecou, perdoa o seu pecado, o meu pecado, se com fé você acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e você se arrepender dos seus pecados, que é você viver uma vida agora para buscar não pecar. E quando você pecar, confessar e se arrepender dos seus pecados. Eu não posso falar assim: eu creio em Jesus e eu vivo no pecado. Não, aí não dá. Aí não tem salvação. Por mais que Jesus morreu pelos seus pecados, se você viver em prática do pecado deliberado, você está expondo Jesus Cristo à ignomínia, que significaria você estar desprezando o sacrifício de Cristo na tua vida. Ele é válido para você, mas se você desprezar, vai sofrer as consequências, ok? Então, você aceitando Jesus, você se arrependendo dos seus pecados estão perdoados. A partir desse momento, até o dia da sua morte aqui na terra, você tem a obrigação de fazer a vontade de Deus e não pecar. Quando pecar, confessar, para tornar a ser perdoado, ok? Mas por que o perdão é através da confissão? Porque só quem morreu por você e derramou o sangue, que é Jesus Cristo, o Senhor, que pode perdoar pecados. E ele disse na sua palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10, que se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar, porque só Deus pode perdoar pecados. Entendeu, irmãos? Beleza? Essa é a salvação bíblica. Eu falei que era salvação de obras, mas acabei falando de salvação bíblica. Salvação por obras. Eu aceito Jesus e eu preciso fazer agora. Eu não tenho certeza se Jesus vai perdoar meus pecados, mas eu aceito Ele, eu me batizo, e a partir de agora eu tenho que fazer boas ações. Por quê? Porque eu cometo pecados depois que eu aceito Jesus. E para esses novos pecados serem perdoados, eu tenho que fazer boas obras. Se eu fizer boas ações, ajudar o meu próximo, amar o meu próximo, ser um cara bacana com todo mundo, Jesus, por eu ter aceitado Ele, que é o primeiro requisito, agora o segundo requisito é que Jesus vai julgar se o meu bom comportamento aqui na Terra vai ser melhor ou maior do que o meu mau comportamento. Como assim mau comportamento? Porque eu vou cometer pecados ao longo da vida, mesmo depois de aceitar Jesus. Então, depois que eu morrer, se eu aceitei Jesus, então Jesus vai julgar as minhas boas ações comparada com as minhas más ações, ou vice-versa, inverter os dedos aqui. Se as minhas boas ações forem maiores que as minhas más ações, o que vai acontecer? Eu vou ser perdoado e eu vou poder ser salvo. Se os meus pecados forem maiores do que as minhas boas ações e a misericórdia de Jesus, então eu vou para o inferno. Entendeu? Isso é o que se pratica na congregação e isso não é verdade. Ok? E o que os calvinistas entendem? Que para graça ser graça é tipo assim: Jesus morreu por você e se você for escolhido, você não só não precisa, isso logicamente, tá, irmãos? Não é o que eles falam, mas eles são confusos. Mas logicamente, se você é um escolhido e você não pode perder a salvação, isso significa que o escolhido poderia viver em pecado e ele poderia não fazer a vontade de Deus, porque isso tanto faz. É Jesus que escolheu essa pessoa para ser salva, percebe? Então, tendo dito essas coisas, irmãos, eu sei que existem vários argumentos, mas eu não estou mais assim tão disposto assim a ficar argumentando. Eu já fiz um vídeo chamado Descalvinizando, que eu vou em todos os argumentos calvinistas que eu achei relevantes e eu fui mostrando biblicamente porque que não fazem sentido. Mas o calvinismo, ele dá a você uma salvação por eleição, você entende? Você não consegue confiar em Jesus, que Ele perdoa os seus pecados, então você está salvo e você precisa se dedicar para não viver em pecado deliberado e perseverar em fazer a vontade. Mas assim, você não tem essa, como é que eu posso dizer, certeza de... O que você tem no calvinismo é uma incerteza de ser um escolhido, incerteza de eleição, basicamente. Porque se você não for um eleito, você pode até se comportar como um eleito por toda a sua vida, mas pode ser que você não seja. E aí você se desvia no final da sua vida, por exemplo, e você acaba perdido. Aí só o que você viveu nesse período na igreja presbiteriana foi uma grande ilusão, entendeu? Mas o máximo que você pode fazer para você ter certeza que você está salvo é você acreditar. E ainda assim isso não é certeza de nada, porque talvez você não seja escolhido, você entende? Enquanto que a pessoa que acredita na Bíblia, ela acredita que o que o Senhor Jesus fez para ela, perdoou os pecados dela, e agora ela vai fazer a parte dela com a ajuda de Deus, assim como com a ajuda de Deus, para não se desviar e perseverar em fazer a vontade de Deus. Mas se em algum momento da vida ela se desviar e ela cometer pecados, irmãos, desviar de fazer a vontade de Deus e cometer pecados, ela não é que ela perde a salvação, ela não pode morrer nessa situação, percebe, irmãos? Mas se ela torna a se arrepender, volta a fazer a vontade de Deus, volta a se arrepender dos seus pecados, ela volta a estar salva, percebe? O que ela não pode é pecar deliberadamente, como mostra Hebreus 10, 26, porque senão, se a pessoa morre nessa situação de desviado, morre nessa situação de um pecador que não se importa, que conheceu a Deus e rejeitou a Deus com a sua forma de viver, então, irmãos, é condenação mesmo. A pessoa ela pode vir a ser salva na vida e depois não ser salva depois que ela padecer, percebe? E no mais, irmãos, existe uma piada entre os calvinistas que eles falam tipo assim: você peca, Deus risca você do livro da vida. Você se arrepende, confessa seus pecados, Deus escreve de novo. Irmãos, quando você peca, você não perdeu a salvação. Você recebe a consequência do pecado, que é a morte. Então você se sente morto por dentro. Eu, quando peco, irmãos, eu me sinto um lixo por dentro. Eu me sinto péssimo, eu me sinto morto mesmo. Eu me sinto uma angústia na minha alma. Que a primeira coisa que eu quero fazer é resolver essa angústia. Como que eu resolvo essa angústia? Fazendo boas ações? Não. Confessando a Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Pronto. A paz, ela volta a habitar no meu coração. Por quê? Porque esse pecado que trouxe a morte a mim, eu confessei ao Senhor e Ele me perdoou e eu tornei a viver. Você entendeu?
Por isso que quando você recebe Jesus, você se sente tão vivo, você sente paz, você sente alegria, você sente tranquilidade. E quando você vive no pecado, você se sente morto, você entende? Porque o pecado é morte, Jesus é vida. Pecou sendo salvo, você perde a salvação? Não, você só recebe a morte. Você quer ficar se sentindo morto? Não quer. Confessa o teu pecado, que Jesus perdoa, você volta a se sentir vivo. Beleza? No mais é só isso, irmãos. Deus abençoe vocês.